Passamos a palavra ao desembargador federal do Trabalho, Dr. Francisco Rossal de Araújo. Dr. Francisco ingressou na magistratura em 27 de setembro de 1990, quando tomou posse como juiz da 4ª Região Trabalhista. Tomou posse como desembargador no dia 28 de maio de 2012. Atualmente, integra a 8ª turma e a primeira sessão de dissídios coletivos. Rossal formou-se em 1988 na URGS, onde também alcançou o grau de mestre em Direito Público. É professor de Direito do Trabalho e Economia Política na Universidade Federal Gaúcha desde 2007. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso de provas e títulos. Presidiu a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a Matra 4, entre 2000 e 2002. Com a palavra, o nosso convidado, desembargador Francisco Rossal de Araújo. Boa tarde a todos. É uma satisfação retornar a essa cidade de Uruguaiana, a qual eu guardo muito boas lembranças. Sempre vim a Uruguaiana desde pequeno. Tinha um tio estimado que trabalhava na Receita Federal aqui em Uruguaiana, casado com a irmã do meu pai, e desde criança nós vínhamos visitar o tio João Carlos e a tia Ladi em Uruguaiana. E sempre era uma festa vir a Uruguaiana, porque encontrar os parentes e os primos, comer algum alfajor de Libres, né, alfajor estatim. Criança, a minha lembrança são os alfajores estatim de Libres e alguma bala, um doce de leite, essas coisas da fronteira. E então eu sempre guardei um carinho muito especial por Uruguaiana, e sou da cidade vizinha aqui, do Alegrete, e sempre que eu venho a Uruguaiana me traz boas lembranças. Eu gostaria de fazer uma saudação, então, a certas pessoas especiais que estão relacionadas com esse evento. Em primeiro lugar, ao presidente da BTI, Dr. José Carlos Becker, nesse momento representado pelos diretores Wendel Silveira e Luiz Garcia. Gostaria de fazer uma saudação especial ao Dr. Maurício Blanco, que é o presidente da subseção da OAB local, e dar um especial abraço em todos os advogados, em nome do meu amigo Dr. Rogério, que está aqui presente, que fez os convites. A nossa presença aqui nessa cidade, ela tem uma história, que é uma dívida que eu tenho pessoal com o Dr. Rogério, e ele tem comigo. O Dr. Rogério me convidou para vir a Uruguaiana em uma outra oportunidade, acho que ainda esse ano, ou no final do ano passado, e eu já tinha marcado o compromisso, e surgiu uma viagem de última hora, acho que foi esse ano, né? Uma viagem que eu tive que fazer a Portugal, e de uma maneira bastante constrangida tive que telefonar para o Rogério e dizer que não poderia vir a Uruguaiana. E estou aqui pagando a minha dívida. Ontem nós fomos a Alegrete fazer uma sessão do tribunal, e com algum tempo de antecedência eu procurei o Dr. Rogério e disse que estava disposto a pagar minha dívida, mas tinha um preço. A palestra tinha um preço. Era trigo para fazer um ensopado com charque, que a minha mãe faz de uma forma maravilhosa, e que eu não daria a palestra se eu não visse os sacos de trigo, e ainda não vi, né? Mas eu estou, então, os senhores todos são minhas testemunhas, que eu estou fazendo a palestra na absoluta confiança na figura do Dr. Rogério, que me garantiu, a dona Gladys, que é nossa secretária e é do país vizinho, e que me disse que tem um saco de trigo, um saquinho pequenininho, para fazer um ensopado com charque, que vai ser feito à moda do Alegrete, dona Gladys. Né? Então eu agradeço muito. Então estamos quitando obrigações recíprocas todos aqui. Palestra por trigo, é um bom negócio, né? E nisso se manifesta a amizade. As coisas acontecem, eu acredito muito que as coisas acontecem na vida pela amizade, pelo carinho. Essas coisas não têm preço, né? E se eu estou aqui, creiam os senhores que é pela amizade. E com muito prazer, com muito orgulho e com muita satisfação.
Por falar em amizade, eu gostaria de fazer uma saudação especial à minha colega, a juíza titular da vara primeira ou segunda, Lauri? Da primeira vara do trabalho de Uruguaiana, doutora Laura Antunes de Souza, que antecedeu na exposição. E gostaria de fazer uma saudação especial aos meus 2 colegas magistrados, desembargadores que estão aqui, o desembargador João Paulo Lucena e o desembargador Fernando Cassal, que estão acompanhando nessa nossa epopeia fronteiriça. Né? Estamos no Alegrete e em Uruguaiana, passamos por Livramento e é sempre um prazer retornar aos pagos. Quando nos convidam para falar em sindicatos ou associações de empresas, etc. e tal, sempre me vem à lembrança uma frase de um colega, né, o Dr. Ricardo Fraga, que ele dizia assim: Francisco, nas sustentações orais, no tribunal, o advogado sempre sabe mais que o juiz. Porque o advogado estudou o processo, ele sabe aquele processo, ele tem obrigação de saber o processo. Se ele vai expor para frente do juiz, ele estudou o processo de cabo a rabo. O juiz tem 200 processos para julgar numa sessão do tribunal. Eu tenho que saber 200. O advogado tem a obrigação de saber bem um. Eu tenho a obrigação de trabalhar com 200 processos. E essa é a nossa carga de trabalho. Nós 3 fazemos parte, o Dr. Cassal, o Dr. Lucena e eu, da 8ª turma, mais o Dr. Juraci, que é o presidente. E essa quinta-feira, agora fizemos uma sessão especial do Alegrete, mas na sessão anterior nós julgamos 359 processos, algo assim, numa manhã. Então, falar aqui sobre transporte é falar para pessoas que sabem muito mais sobre transporte do que o palestrante, porque conhecem a realidade. Como eu acredito que as pessoas, que ninguém sabe mais do que ninguém, mas as pessoas sabem diferente, e que é preciso aproximar as diferenças, eu estou aqui para dar uma visão sobre essa matéria, que os senhores todos conhecem muito melhor do que eu. Mais do que isso, como juiz titular de uma vara, por exemplo, a doutora Laura, ela trabalha com os processos da região e acaba conhecendo as características da região, a região de fronteira, a atividade econômica da região, talvez alguma lavoura de arroz, doutora Laura, e alguma pecuária, um pouco de comércio, né? O que faz um aguador, um taipeiro, e por aí vai o assunto. Mas o juiz de Santa Cruz, por exemplo, é um especialista em fumo, lavoura de fumo. O juiz de Bento Gonçalves sabe quando se faz a poda da uva, como o juiz de Triunfo sabe como se faz a desgaseificação de um navio que transporta produtos químicos para o polo petroquímico. Então, cada juiz vai se especializando. O juiz de Rio Grande sabe das atividades econômicas de Rio Grande, do polo naval ou da indústria naval, assim como o juiz de Pelotas ou Caxias tem as suas peculiaridades. E é assim que nós crescemos, aprendendo uns com os outros e se especializando uns com os outros, ou pegando o que o outro tem de especialidade e criando um conhecimento comum. Quando nós chegamos no tribunal, nós temos que saber todo o Estado. Nós temos que saber indistintamente conhecer essa realidade de todo o Estado. E muitas vezes nós não participamos da realidade. Eu, por exemplo, nunca atuei em Santa Rosa, atuei em Santa Maria, Cruz Alta, Cachoeira do Sul, que são cidades do miolo do Estado, mas eu nunca fui juiz em Santo Ângelo, nunca fui juiz em Pelotas. E hoje tenho que enfrentar problemas complexos e reclamatórias extensas sobre realidades que eu não tive a oportunidade de conhecer, ter o conhecimento empírico. Como que isso chega na cabeça de um juiz? Como essas informações chegam na cabeça de um juiz? Como que um juiz ou um desembargador no tribunal conhece da realidade de Uruguaiana? Como é que ele sabe? Esse é um dos temas que nós vamos enfrentar aqui, que eu vou procurar abordar. E como é importante traduzir o que ocorre no dia a dia para uma linguagem processual, qual é a importância não só do advogado, mas do preposto, se for pelo lado patronal, mas também pelo lado do reclamante, do empregado, suas testemunhas, as provas dentro do processo. Essa é uma questão fundamental, como se tem o conhecimento dos fatos e como isso se forma, esse processo de convencimento das argumentações feitas dentro de um processo que tem uma característica fundamental, que é a dialeticidade. Sempre há uma tese e uma antítese, a versão do autor, a versão do réu, a versão do reclamante, a versão do reclamado, a versão do interessado numa determinada situação ou interessado em outra situação.
Então, para isso, o nosso objeto é estudar uma lei específica. Falar por último, ou ser um dos últimos a falar, facilita e dificulta. Facilita porque nós já tivemos expositores que conhecem a realidade, né, como o ex-presidente da CETSERGS, né, Dr. Pierotto, é isso, né, que conhece com maestria a situação. A doutora Laura expôs a técnica da lei que nós vamos abordar, que é a Lei 12.619, de uma forma quase a esgotar o tema. Então, essa é a dificuldade de quem fala por último, é pensar os principais argumentos e poder fazer reflexões. É exatamente isso que eu gostaria de trazer para todos que estão aqui nessa tarde. E eu vou começar com algumas reflexões sobre o transporte. O que é o transporte? O que significa a atividade de transporte dentro de uma sociedade? Alguns autores da história do direito do comércio, direito comercial, direito mercantil, dizem que a atividade de transporte é integrante do ato de comércio. Não se termina o ato de comércio sem a entrega da mercadoria. Portanto, transporte e logística estão diretamente ligados à atividade de troca. Eu posso trocar mercadorias por mercadorias, ou posso trocar, como se faz modernamente, mercadoria por moeda, mercadoria por dinheiro, né, que é a diferença do contrato de troca para o contrato de compra e venda. De qualquer forma, a atividade em geral de logística está dentro de um contexto geral, que é o comércio entre os seres humanos. Por que existe o comércio entre os seres humanos? Porque os seres humanos poderiam, numa sociedade primitiva, se dedicar a buscar eles por si só, ou pelo seu grupo, uma família, uma tribo, um clã, buscar todos os bens que eles precisam. Portanto, eu preciso, para sobreviver, basicamente de carboidratos, proteínas, alguns outros alimentos, necessidades básicas de vestuário, habitação, e isso me garante a sobrevivência. Depois, num outro patamar, eu vou procurar itens de conforto, né? Alguns confortos, por exemplo, como ter uma jarra de água, um vaso de cerâmica, uma panela para cozinhar, são itens de conforto. E depois, numa terceira etapa, eu vou buscar itens de luxo, que não estão ligados à sobrevivência, nem ao conforto, mas que são os excessos, os excedentes. Os excessos, a palavra excedente tem outro significado em economia. Mas, basicamente, o comércio se dá por essa necessidade. Mas, com o decorrer da história, os grupos humanos descobriram que é mais fácil se especializar na produção de alguns produtos do que produzir um pouco de cada coisa. E com a especialização na produção desses produtos, isso se chama divisão social do trabalho, se produz mais, melhor e de maneira mais qualificada e, portanto, se geram excedentes. E sai mais barato trocar os excedentes do que produzir um pouco de cada coisa. Essa é uma das razões pelas quais o comércio pode gerar benefícios a todas as pessoas, e é assim que nós vivemos. Cada um produz especificamente um determinado item que faz parte de um grande mercado de produtos, e esses itens são trocados com maiores vantagens, com vantagens econômicas para todos. E a logística é o que entrega, né, o serviço de transporte, seja ele internacional, de longa distância, seja de curta distância, a repartição, que nós chamamos, né, o transporte de repartição, que é a entrega das mercadorias específicas, é uma das etapas do comércio entre os seres humanos. Então, o comércio, em princípio, melhora a vida de todos, e o transporte faz parte do comércio. Também o transporte tem uma característica na história da humanidade a respeito da sedimentação da cultura. Muitos dos nossos hábitos foram desenvolvidos em épocas em que o transporte era muito difícil. Alguns historiadores dizem que o meio de transporte mais utilizado na história da humanidade são as pernas. Muitos pensam que é o cavalo, porque é um dos animais primeiros a ser domesticados. Não sei se sabem que os primeiros cavalos domesticados não tinham a capacidade de carregar um ser humano, porque eram pequenos, né? Se olharem, por exemplo, na Síria, Babilônia, etc. e tal, os baixos relevos que existem, por exemplo, no Museu de Londres, mostram as pessoas sentadas nas ancas dos cavalos e não na cruz do cavalo, como diz o gaúcho. Porque os cavalos eram pequenininhos, ainda não estavam desenvolvidos geneticamente para suportar o peso dos seres humanos. De qualquer forma, mesmo
no Rio Grande do Sul, que tem toda uma civilização ligada ao cavalo, provavelmente o maior meio de transporte na história da humanidade tenha sido utilizado, inclusive aqui entre nós, que são as pernas. As pessoas tinham a força dos braços e as forças das pernas. Depois iam pensar em usar cavalos, bois e jumentos para poder transportar as coisas, levantar pesos, puxar grandes quantidades de mercadorias. E outra característica, o Brasil se formou no lombo das mulas e não das carroças. Nós pensamos aqui na fronteira nos carreteiros, minha bisavó era carreteira, ainda tem uma panela que dá para fazer um bom carreteiro, que era da minha bisavó, tataravó, que fazia uma rota de carreta entre Bagé e Alegrete. As mercadorias vinham por Pelotas, de Pelotas iam a Bagé, e ela cruzava a zona da fronteira, vó Inácia Mina Barreto, Paim. E está lá a panelinha dos carreteiros. Mas isso era uma exceção, porque o Brasil foi construído no lombo das mulas. Não havia como subir, por exemplo, aquelas serras de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são serras imensas, porque não havia estradas, e não havendo estradas não há rodas, não há carroças, não há grandes meios de transportes. Por exemplo, toda a civilização que nós encontramos em Ouro Preto, Mariana, aquelas cidades do interior, Diamantina, São João del Rei, no interior de Minas Gerais, as cidades históricas de São Paulo, do Rio de Janeiro, foram feitas no lombo de mulas, que eram o grande meio de transporte. Ainda sobre o transporte, só para a gente resgatar um pouco de onde nós viemos, né? Depois vem o navio. É o meio de transporte mais utilizado na história da humanidade, já com uma tecnologia superior. O comércio no Mediterrâneo, no Mar da China, no Mar da Arábia, todo era com base nos navios. Os grandes descobrimentos, as grandes estradas eram os navios. Navios portugueses e espanhóis da América usavam bergantins para entrar pelos rios adentro. Não estou falando das caravelas, que faziam a navegação transoceânica, mas as rotas dos bandeirantes, etc. e tal, eram pequenos botes, canoas, e quando era um navio de grandes proporções, era um bergantim. A famosa Batalha do Paraguai de Riachuelo foi travada com bergantins, que são pequenos navios, até porque dentro da navegação de rios não permitia naquela época navios de grandes portes e não tinha grande utilidade o uso da vela, teriam que ser navios também, muitas vezes, para subir a correnteza, movidos a remo, a força humana, mais uma vez. Depois é que aparece o vapor, né? Então, o vapor vem depois com o trem e com os navios a vapor. Pela primeira vez na história da humanidade, o trem vai mudar a forma de transportar as mercadorias. O trem é o grande veículo locomotor da Revolução Industrial. A Inglaterra já em 1850 tinha praticamente a mesma malha ferroviária que tem até hoje. A maior empresa de trens do mundo é na Índia, tem cerca de 1.500.000 empregados, influência dos britânicos. Nós não tivemos, acho que as linhas férreas aqui do Rio Grande do Sul foram basicamente feitas por belgas, né? Mas o aço ou era europeu, belga ou vindo da Inglaterra. Aqui nós temos um exemplo, há uma ponte no Rio Iriquí, né? Quem vai para Itaqui, né? Ainda tem aquela bela ponte e a placa, se não me falha a memória, são belgas que construíram aquela ponte. E era originalmente uma ponte para trem, depois adaptada ao transporte rodoviário. Só depois vem o caminhão. O caminhão está ligado ao motor a combustão. Motor a combustão, né, foi, depois de vários desenvolvimentos, aperfeiçoados por uma dupla de alemães chamado Daimler e Benz, que é a origem da Mercedes-Benz atual, é um dos que não são os inventores do motor a diesel, né? O nome diesel vem do nome de uma pessoa que se chamava Diesel, também alemão, mas são os que desenvolveram e tornaram comercialmente, assim como Ford não inventou o carro, mas o sinônimo de produção massificada de automóveis está ligado ao Fordismo, a técnica desenvolvida por Henry Ford. Então, os caminhões estão ligados ao tema do nosso transporte, que são transportes por veículos de combustão, não veículos a vapor, não veículos elétricos e, basicamente, por malhas rodoviárias construídas com pavimentação à base de asfalto. Basicamente é isso que nós estamos tratando hoje. Nós estamos tratando de um meio de transporte específico com cargas, com malhas rodoviárias à base de asfalto ou sem pavimentação. Né? Os outros tipos de pavimentação por concreto são muito raros, porque mais caros, etc. e tal. Ou basicamente, se não forem essas opções, há vários tipos de asfalto. Se não forem essas opções, são opções sem pavimentação.
Eu gostaria de chamar a atenção ainda a algumas questões muito importantes relacionadas ao transporte e que fazem parte do nosso dia a dia. Os transportes são também ligados aos advogados presentes, já tiveram uma cadeira de títulos de crédito. As primeiras letras de câmbio, notas promissórias, estão ligadas a atos de comércio pelo transporte de mercadoria. As letras de câmbio foram inventadas na Itália, por questão das transferências de mercadorias, seja pelas rotas terrestres, as grandes companhias de transporte terrestre que começam a aparecer a partir do século XIII na Europa, seja pelas companhias, pelos contratos mercantis que eram feitos, parcerias marítimas, etc. e tal, por navio. Está relacionado um específico documento, que é o título de crédito, que é o pai ou avô ou bisavô do conhecimento de transportes. Ainda se usa conhecimento de transporte? É o título de crédito básico da atividade de todos os senhores. Para finalizar essa primeira parte, ou pelo menos para situar, ainda esse tema está relacionado, foi já referido numa palestra anterior, às profissões regulamentadas. Quando eu regulamento, quando eu digo eu, é o Estado, quando o Estado regulamenta uma profissão, quais são os interesses que ele visa? O primeiro grande interesse, não sei se o primeiro ou o segundo nessa ordem, mas dos dois grandes interesses que existem, o primeiro a ser lembrado é a proteção da sociedade. Uma profissão, já imaginaram, por exemplo, se nós não tivéssemos a regulamentação da medicina, da farmácia, da engenharia, da arquitetura, da contabilidade, do direito? Quantos profissionais estariam no mercado sem a carga mínima horária? Quando se faz a regulamentação numa profissão, não quer dizer que não vão haver acidentes, problemas, que não vai haver um médico que erre o diagnóstico, um engenheiro que a parede não vai rachar, ou que não vai ter problemas na construção, ou não vai ter, por exemplo, um advogado que perca o prazo. Na verdade, a regulamentação da profissão é uma proteção para a sociedade para dizer, olha, nessas situações, este profissional tem que ter um número mínimo, tem que cursar uma faculdade, etc. e tal, no mínimo 4 anos, 5 anos, ou essa regulamentação geral. Não precisa necessariamente regular por curso superior. Nós temos várias profissões regulamentadas que não exigem curso superior. A profissão de motorista profissional não exige curso superior, mas é uma proteção para a sociedade eu regulamentar essa profissão. Nós relacionamos isso ao problema dos acidentes de trânsito. Um dos intuitos de uma profissão regulamentada de motoristas profissionais é diminuir o número de acidentes de trânsito, para poder estabelecer parâmetros. Por quê? Porque o número de acidentes de trânsito é um custo para toda a sociedade. Não um custo financeiro, mas um custo social. Porque são milhares de pessoas mortas. Há números de guerra civil, as mortes de trânsito. Os nossos números de mortes no trânsito, acidentes de trânsito, são números de guerra civil. Infinitamente maiores que a guerra civil do Iraque, ou do Afeganistão, ou desses países conflagrados que todos nós nos apavoramos com o número de mortes, pois o trânsito mata mais, muito mais nisso por ano. Então, um dos interesses do Estado ao regulamentar profissões é atingir o objetivo social, de proteção da sociedade, de diminuição de custos, de regulamentação e de melhor viver em sociedade. O segundo grande objetivo é o corporativo. Quando eu regulamento uma profissão, estabeleço requisitos, eu digo, só esses profissionais podem exercer essa profissão, os que cumprirem esses requisitos. Só os formados em direitos, aprovados no exame de ordem, podem exercer a advocacia. Estou fazendo um nicho profissional. Só podem exercer a medicina os que são aprovados nas condições tais e tais e tais, fizeram residência, tal, se especializaram e assim por diante. Só podem fazer os registros dos livros das empresas os formados em contabilidade. E assim sucessivamente. Esses são os dois interesses que estão por trás dessa lei e de todas as leis que regulam profissões no país. A proteção da sociedade é uma espécie de barreira, né, de uma qualificação mínima para que os profissionais exerçam essa profissão. Vamos pegar o exemplo prático. A carteira de motorista. Há uma qualificação especial para dirigir o caminhão, que não é a mesma para dirigir automóveis de passeio e nem para motocicletas, e nem para ônibus. Então, eu estou exigindo uma qualificação mínima, uma habilitação mínima, uma habilidade mínima para exercer esta profissão. Então, feitas essas considerações, eu gostaria de adentrar num tema, antes de entrar na questão específica dos temas da lei propriamente dito, é sobre como isso chega no judiciário.
Nós estamos aqui diante de uma lei que basicamente se divide em dois grandes campos de atenção, que já foram, de uma forma bastante qualificada, expostos pela doutora Laura. A Lei 12.619, ela trata basicamente, num primeiro ponto, da definição do que é as atividades de transporte do motorista profissional, etc. e tal, definição, direitos e obrigações, e num segundo momento, ela trata do ponto crucial dessa atividade, que é a duração do trabalho. Jornada, intervalos, repousos, remuneração versus repousos e seus respectivos reflexos. Essa é a estrutura da Lei 12.719. Então, ela define os motoristas profissionais como sendo aqueles profissionais cuja condução exige formação profissional e que exijam atividades com vínculo empregatício em transporte de passageiros e transporte de cargas. Aqui já começa a primeira grande luta de interesses envolvidas nessa regulamentação, que são os motoristas autônomos e os subordinados. Porque a lei regula de uma forma os autônomos, de outra forma os subordinados, e isso estabelece, entre aspas, custos diferenciados, bases de tributação diferenciada, bases previdenciárias diferenciadas, jornadas diferentes. Foi falada a questão da produtividade em função de como se organiza esse trabalho. Então, ao definir essa lei, ela está dizendo, eu aplico essas regras aos motoristas com vínculo de emprego, ou seja, com carteira assinada de forma subordinada. E estabelece alguns direitos. Esses direitos estão no artigo 2º dessa lei, né? Acesso a programas são direitos gerais. Depois ele vai dar os direitos específicos. Acesso a programas de formação profissional, isso também está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 145. Um tratamento especial pelo SUS para enfermidades específicas dos motoristas profissionais, que está no inciso 2 do artigo 2º, proteção do direito de regresso pelos acidentes, muito importante, o motorista causa um acidente, salvo dolo, portanto exime o direito de regresso no caso de culpa, está no inciso 3 da lei, proteção contra ações criminosas, o problema da segurança nas estradas, e todos nós conhecemos, quando eu chegava aqui, o doutor Guilherme, eu acho que estava me falando, não, aqui tem que proteger, porque aqui existe uma região, né, perigosa, o pessoal rouba as cargas, etc. e tal. Nós estamos todos os dias vendo as notícias a respeito do roubo de cargas e os custos que isso traz, problemas de segurança pública, que o Estado não consegue cumprir o seu papel de uma forma satisfatória, ou pelo menos cumpre de forma parcial, mas isso traz reflexos econômicos porque exige outras medidas de proteção do patrimônio. Então, essa questão da proteção do direito de regresso é importante porque ela tem que ser interpretada com um outro artigo lá do Código Civil, que são os direitos gerais de reparação, que é o artigo 927. Também a questão do controle da jornada e uma expressão utilizada pela lei que é bastante controversa nos tribunais, que é a chamada jornada fidedigna. O trabalho é externo, não há controle, a doutora Laura explicou, olha, que com a nova forma da lei, essa questão pode ser uma inversão de ônus de prova, as empresas têm que demonstrar hoje com os novos meios, com as novas formas de controlar, as formas eletrônicas de controle, quase que não dá para dizer que em nenhum lugar possa haver controle do serviço externo. Há alguns autores que, inclusive, advogam a tese de que o artigo 62, inciso 1 da CLT, que fala da não existência de horas extras para trabalho externo, estaria tacitamente revogado, ou que teria escassa utilização no caso concreto. Basta saberem o que se pode fazer com um celular, qualquer um de nós tem celular, nos serviços de localização, né? É bastante utilizado também para maridos e esposas, em circunstâncias outras, né, que saberão se aplica ou não ao artigo 62, inciso 1 da CLT. Há também outras questões, como seguro obrigatório, 10 vezes o piso salarial, e, enfim.
E depois vem os deveres. Esses são os principais direitos de forma genérica e depois vem os deveres de forma genérica, que eu vou passar rapidamente. Atenção à segurança do veículo, foi mencionado, condução prudente, zelosa, defensiva, respeitar a legislação de trânsito, zelar pela carga, colaborar com a fiscalização, submeter-se ao teste de controle de álcool e droga. Aqui é uma questão crucial constitucional, porque o Código Civil, a Constituição dizem que ninguém poderá ser obrigado a se submeter a exame sem a sua concordância. Ninguém invade o corpo de qualquer indivíduo, isso está no Código Civil também, sem a concordância do paciente, a não ser em casos de perigo de vida. É evidente que o próprio Código Civil diz assim, não, tudo bem, isso vale lá para os exames de DNA em reconhecimento de paternidade. Tu não vai te submeter ao exame, mas inverte o ônus na prova. Havendo, por exemplo, no caso da embriaguez, uso de drogas, todos conhecem, né, havendo sinais clínicos de embriaguez, etc. e tal, tu te recusa a fazer o bafômetro, isso não impede a consideração do estado de embriaguez. Apenas inverte o ônus da prova, tem que respeitar o direito constitucional, ou seja, ninguém mete uma agulha no teu corpo se tu não quiser. Né, para tirar o teu sangue para saber se tu vai ser ou não. Estou saindo aqui um pouco dos motoristas, mas só para dizer que isso aqui é uma questão fundamental. E que vai ser certamente discutida nos processos e é objeto na fiscalização de trânsito de inúmeras polêmicas. Né? Agora, nós temos que pensar isso com razoabilidade. Em nome de um direito sagrado de defesa, eu não posso consagrar uma iniquidade a um princípio no direito que diz que ninguém pode se aproveitar da própria torpeza. Senão nós chegaríamos a um absurdo. Por exemplo, aquela senhora que maltratava uma criança que saiu no jornal e esbofeteava uma criança que ela mesma tinha adotado. Não sei se lembram dessa história. Então ela foi gravada, as suas atitudes foram gravadas por um terceiro, sem sua autorização. Um vizinho via os gritos da criança, foi lá e gravou com o celular, ou alguma coisa assim, ou gravou da janela. Né? E aí vem aquela questão, eu posso utilizar o meu direito constitucional de não usar provas ilícitas, ou seja, gravações sem o meu consentimento, sob o ponto de vista de que eu estou ferindo um outro princípio constitucional, que é a integridade física e a vida de uma criança? São dois princípios constitucionais, o princípio da proteção da intimidade das pessoas, o princípio da proteção da privacidade do cidadão, e o outro princípio também tem que ver o princípio que protege a criança, que é o princípio enfim, de garantia da vida e da integridade corporal. Então, embora esses casos sejam polêmicos, rumorosos, e aparecem às vezes na imprensa, por exemplo, eu gostaria de abrir uma pequena polêmica. Eu sei que é muita falta de educação da minha parte, né, falar e polemizar com um palestrante que antecedeu, mas eu gostaria de colocar uma pequena polêmica. Saiu uma reclamatória que foi 800 mil. Bom, para lá. Tem 1 milhão de reclamatórias. A doutora Laura falou disso também. Essa é uma. E nós somos seres humanos. Loucuras todos fazem. Há erros processuais? Claro que há. Bom, mas há erros médicos horríveis, e não são todos os médicos maus profissionais. Há acidentes terríveis, que um motorista usou crack, etc. e tal, mas não são todos os motoristas maus profissionais. Há policiais que abusam do poder, mas nós não podemos generalizar que todos os policiais agem mal. O bom senso tem que prevalecer, o equilíbrio, a forma desassombrada de ver as coisas tem que prevalecer. Pelo menos, se não é essa a obrigação específica do cidadão comum, essa é a obrigação de um juiz. Quem faz concurso para juiz tem que ter vocação. Esse dia eu comentava com um colega meu, ele disse, eu sou muito radical. Eu digo, não pode ser juiz. O juiz pode ter todos os defeitos ou as virtudes, menos a de ser radical. Porque ele tem que ser equilibrado. A primeira coisa que um juiz tem que saber é ouvir, antes de emitir um juízo de valor. Permitir as provas. Qualquer cidadão tem que fazer isso. Um pai tem que fazer isso quando dois filhos brigam. Ouvir a voz de um, a voz do outro. Ouvir as razões da sua esposa. A esposa tem que ouvir as razões do seu marido. Não há uma verdade absoluta. Nós comentávamos na viagem, Dr. Cassal, a verdade é sinuosa. A verdade é escorregadia. Eu comentava com os meus colegas que eu fiquei impressionado, e aquilo está na minha cabeça até hoje, com esse acidente que faleceu o candidato Eduardo Campos. Porque várias testemunhas, que foi aquela comoção, a gente vendo na televisão, diziam claramente, sem conversarem entre si, sem nenhum interesse, que viram uma bola de fogo no céu.
que o avião, e inclusive eu referi uma testemunha específica, que era um guardador, um policial privado desses, dizia que parece, na Band News eu vi isso, sou testemunha que vi ele dizer que parece que tinha batido num helicóptero e depois caiu. Quando depois, alguns dias, todos vocês viram, a imagem mostra que não há uma fumaça no avião. O avião cai em picado a 400 km por hora e de cara explode depois. Aí eu fui perguntar para um psicólogo, amigo, o que aconteceu? É uma alucinação coletiva? E é mesmo, porque as pessoas todas diziam uma bola de fogo. Não. É que as pessoas, ninguém anda olhando para o céu vendo que aviões estão caindo. E as pessoas têm um imaginário de que em outras situações aviões explodem no ar, etc. e tal, e as pessoas formam um imaginário coletivo, viram depois a explosão, a fumaça e associam que isso aconteceu antes. Talvez de 20, 2 ou 3 sejam mais precisos. A grande maioria das pessoas enxerga as coisas como ela consegue enxergar as coisas. E não como ela quer enxergar. É diferente de querer e conseguir. E não estão mentindo, não são mal intencionadas. Esse é o grande nosso desafio, né, doutor Laral, de filtrar as testemunhas. Muita gente diz, as testemunhas são todas mentirosas. As testemunhas falam o que pode. Falam o que pode e falam também segundo o seu interesse. Ninguém sai de casa, hoje, sexta-feira de tarde, louco de faceiro, dizendo assim, oba, você testemunha num processo. Vou lá para testemunhar no direito de família. Vou lá para testemunhar na frente do juiz do trabalho. Vou lá para testemunhar num crime horroroso. Que bom. Vou ficar 3 dias preso num júri, esperando para depor como testemunha. Ninguém gosta de ser testemunha. As pessoas têm um interesse. Não necessariamente escuso. Na imensa maioria das vezes não é escuso. Elas dão a sua versão. Eu vi isso. E depois, às vezes, passa algum tempo e a gente já não se lembra direito. A verdade é sinuosa. A verdade é sempre encoberta pelas brumas do tempo. Vai ficando meio nuviado e a gente vai se esquecendo das coisas e depois vai ficando meio esclerosado e cada vez se esquece mais. E alguns vão inventando as histórias e cada um do seu jeito. Não é assim? Eu vou fazer um desafio para os senhores e vou voltar a Uruguaiana para cobrar daqui a 10 anos. Onde os senhores estavam quando o Brasil tomou 7-1 da Alemanha? Hoje todos se lembram. Eu me lembro. Aos 30 minutos eu estava desesperado, assim, os caras nem cansaram, já nós ganhando de 5-0, parem esse jogo. Se fosse ali num jogo de várzea no Alegrete, o técnico dizia assim, olha, entra lá e rebenta o alemão pelo meio, quando um 2-0, né, desmancha o alemão, para o jogo, vai expulso, mas não faz esse massacre. Foi um massacre, não foi? Todos vocês sabem onde estavam no 7-1? Sabem? Daqui a 10 anos, eu não me lembro se era na Copa tal, na Copa tal. Quer dizer, o 7-1 vai ser um pouquinho mais difícil de esquecer. Mas os 3-0 da Holanda, que também foram difíceis, duros, etc. e tal, muita gente já nem viu. Não é verdade? E já não se lembram direito quem fez os gols, nem pensar. É assim que funciona o cérebro humano. Nós nos lembramos seletivamente daquilo que nos interessa. Seletivamente, e mais do que isso, nós temos uma habilidade, que é uma proteção, de nos lembrarmos do que nos interessa e o que nos dá prazer. O que nos dá desprazer, em geral, nós queremos esquecer. Tanto que o cérebro humano protege os seres humanos em casos de trauma com uma amnésia. Há inúmeros casos que as pessoas em acidentes se esquecem e têm uma amnésia decorrente disso, que é uma proteção do cérebro contra a dor. Mas tudo isso eu estou falando porque essa é a realidade que nos chega, por exemplo, quando nós vamos estudar a duração do trabalho dos caminhoneiros. Foi falado aqui, a jornada das 6 às 22. Está bem. É uma jornada longa. Todos os dias, 5 anos. É brabo. Mas por outro lado também tem aquela outra coisa. Não, eu fazia tudo direitinho, etc e tal, e o cara não apresenta um documento no processo. Então, de um lado, ou uma testemunha. Então, para quem não conhece a situação, ou para quem está vendo de primeira vez, ou pelo menos para quem é prudente, deixa provar e depois, é como, mais ou menos, traduzindo, na nossa cabeça, funciona assim. O advogado traz um monte de pecinhas de Lego e diz assim, doutor Francisco, doutor Cassal, doutora Laura, doutor Lucena, qualquer um dos senhores, se for juiz, aqui estão as pecinhas da minha tese. E eu vou juntar aqui o quebra-cabeça e isso aqui vai dar esse bicho aqui. E ele monta um bicho, parecido com um cavalo, vamos pensar.
O advogado da defesa disse assim, não, essas pecinhas não se montam desse jeito. Primeiro, tem umas pecinhas que eu uso, outras pecinhas que eu não uso, são os argumentos. Segundo, quando nós associarmos e montarmos esse quebra-cabeça, isso não vai dar um cavalo, vai dar uma vaca, que é outro bicho. Um está pedindo, dizendo se cavalo é procedente, outro se for vaca é improcedente. E o juiz, por sua vez, vai ter que, também fazendo juízos de valor, dizer, essas peças que são os argumentos valem, foram provadas, essas peças não foram provadas. Porque posso ter o processo mais rumoroso, mais injusto, se não tiver prova. Não estão aqui os advogados que podem confirmar o que eu estou dizendo. A prova é essencial dentro de qualquer processo, seja o advogado reclamante, seja o advogado reclamado. Sem prova, os senhores podem dizer assim, que injustiça. Me pediu horário das 6 às 22, está pedindo que trabalhava dentro do caminhão, etc. e tal. Nós temos um colega, o Dr. Gastal, que trabalhava em Arroio Grande, também tinha alguma lavoura de arroz, estava fazendo uma audiência e pediam horas extras e insalubridade por trabalhar com água. É uma realidade aqui de Uruguaiana. Os aguadores entram e ficam, e aí o reclamante falando, etc. e tal, e ele perguntava, mas o senhor trabalhava, aguador, mas isso não é toda, não, mas eu estava sempre dentro d'água, doutor. E o patrão, falando dentro d'água, estava que nem um sapo cururu, inchando, do outro lado ali. Né? E não sei o que, ele disse, mas era dentro d'água. E o senhor saía às 6 da manhã assim, dentro d'água, voltava a tal hora dentro d'água. Porque ele queria dizer que ele tinha contato com o agente de umidade, que ele estava pedindo a insalubridade, era interesse dele. Lá pelas tantas, o patrão do outro lado diz assim, mas isso não é um homem, é um sapo. Vive dentro d'água. Né? Ele estava se esforçando. E, na verdade, ele talvez fosse um sapo, por algum período. E caberá ao juiz, no seu prudente arbítrio, fixar. Enquanto, eu estou brincando, não é nenhuma expressão demeritória, né? Enquanto dentro d'água, ele faz jus, mas isso tem que ser estipulado e eu tenho que conhecer um mínimo de como funciona uma lavoura de arroz e quais os períodos de aguação, de plantação, de colheita, os períodos, como é que eu abro as taipas, etc. e tal, como é que se faz isso. Se a lavoura é com arroz semeado, se já é pré-germinado, são técnicas diferentes e isso tem que ser demonstrado. É a mesma coisa de saber os trajetos. Poucos juízes, eu particularmente, não tenho o conhecimento fático. Talvez até a Uruguaiana conheça um pouco, entrando aqui por dentro da Argentina. Já fui 2 ou 3 vezes a Buenos Aires por essa estrada que costeia o Rio Uruguai, mas eu não sei como é que se vai até o Chile daqui. E não sei a realidade de ficar parado na cordilheira, horas, tempo de espera, tempo de reserva. Sei que saiu uma notícia que uma nevasca parou um túnel nos Andes e que os caminhoneiros ficaram muitas horas ou dias parados e estão ali. E aí tem os interesses. Alguém vai dizer assim, mas não está trabalhando, o cara está lá, etc. e tal, né? Fazendo um carreteiro, uma sopa, tomando um café bem quente e de vez em quando, muito de vez em quando, batiza com uma cachaçinha, porque com aquele frio desgraçado ninguém aguenta, né? Nós temos que ter um pouco de noção da realidade. Temos que estar enxergando a realidade. E isso exige humildade, generosidade de todos nós. Porque se nós não formos humildes com a realidade, se nós formos prepotentes, arrogantes, dizer, não, a realidade na empresa, aqui ninguém faz horas extras. Para lá, um pouquinho de horas extras faz. Como se diz aqui do lado, na cidade vizinha de vocês. Se diz que é tigre, uma listinha tem. Mas pode não ter, tudo bem. E pode estar cheio de listra. Então, nós vamos estipular. Essa talvez seja a grande contribuição. Eu poderia me estender mais sobre a lei, não quero cansá-los. Mas doutor Rogério, eu preparei, vou lhe deixar minhas fichas todas para o senhor, para distribuir para os. Eu não uso o DataShow, ainda não estou adestrado para essas novas tecnologias. Mas eu talvez, ouvindo os demais, eu acho que a principal colaboração que eu posso trazer é fazer pensar como que se processam toda essa nossa realidade que vocês conhecem muito melhor que o judiciário, como ela entra para dentro do judiciário. Esse é o principal depoimento, a principal colaboração que poderia trazer nesse dia, para que entendam a cabeça de quem não conhece tão bem a realidade quanto os senhores e que precisa dessas informações.
e que basicamente por um dever, seja de vocação, seja de caráter, moral ou legal, constitucional, tem o dever do equilíbrio, o dever da isenção, o dever de respeitar o devido processo legal e o direito de defesa de todos. Não é porque eu estou na casa de empresas que eu vou dizer que só você tem que defender o direito das empresas. Nós temos que defender também os direitos dos trabalhadores. O direito à saúde, o direito ao repouso, o direito dos fiscais, que tem também o seu direito de interpretar. Que não são super-homens, os direitos policiais, vejo aqui, que interpretam, que fiscalizam, que tem que parar. Porque existem problemas, porque não sabe se aquela carga está no meio da carga. Vejo um policial aqui, se está sendo transportada droga ou não. E às vezes o justo paga pelo pecador. Então nós temos que ter esse equilíbrio, essa mente aberta como cidadãos, porque essa é a única saída. Se nós não formos racionais, se nós não acreditarmos na lei, se nós não acreditarmos na justiça, nós temos alternativa. A selvageria. Alguém falou, eu não gosto de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Vou contar uma história para vocês, minha, particular. Na linha assim, eu também pequei. Uma vez, eu queria um CD do Bob Dylan. Olhei coletânea do Bob Dylan, que é um cantor que eu gosto muito, etc e tal. E pensei, que caro que está esse CD, vou comprar num camelô. Pirata barbaridade, né? Não vou pagar. Tu pega uma coletânea do Bob Dylan, todos os CDs do Bob Dylan, não sai a metade do preço. Com isso eu estou negando impostos. Estou tirando o emprego de pessoas que pagam a contribuição previdenciária. Evidentemente que nenhum de vocês comprou nunca um CD pirata, nem foi no camelódromo ali comprar alguma coisa do Paraguai. Eu estou falando que é um pecado exclusivamente meu, não é de ninguém da plateia aqui. Cheguei no camelô, ainda tinha ali na Praça 15, e o camelô olhou, eu digo assim, tchê, me vê um CD do Bob Dylan. Ele em um segundo pensou assim, Bob Dylan, nunca vi Bob Dylan na minha cabeça, mas esse pateta está aqui querendo e eu vou ferrar com ele. Ele olhou para mim e disse assim, temos CD do Bob Dylan. O senhor espera só um minutinho que eu já vou buscar. E naquele minuto eu me dei conta, digo assim, me ferrei. Ele não conhece nem quem é o Bob Dylan, não tem a mínima ideia. Ele voltou de lá com um CD. Paraguaio, legítimo, a garantia sou eu, e me entregou. Disse assim, está aqui o seu CD do Bob Dylan, são R$5. Cheguei em casa, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo para Bob Dylan tem uma distância como daqui ao Alegrete. Ivete Sangalo, bem feito para mim. Então esse é o problema da sociedade. Nós queremos tomar vantagem em certas circunstâncias e de preferência em todas, mas nós não podemos ter vantagem em todos. Nós precisamos cumprir a lei, porque do outro lado está a selvageria. Eu não gosto de pagar impostos, não gosto de pagar os direitos trabalhistas, mas o direito trabalhista regula a concorrência, porque se o outro não paga, ele vai me tirar mercado, ele vai me destruir. Eu não gosto de pagar os direitos autorais, vou lá comprar um tênis pirata, um CD pirata, mas eu estou matando impostos, estou matando a indústria nacional. Eu não estou exigindo homens perfeitos, o super-homem de Nietzsche, ou agir de acordo com o imperativo categórico do indivíduo, como diria Kant, a moral absoluta. Fazer o bem por acreditar que faz o bem sem esperar nenhum prêmio, não fazer o mal sem temer nenhum castigo. Isso é Kant, Immanuel Kant, na crítica da razão prática e na metafísica dos costumes. Não é esse ser humano imaculado. Nós precisamos do ser humano racional. Ser humano que sabe seus limites, do pai que sabe quando se excedeu com relação ao filho, da esposa que sabe que passou do limite com relação ao marido. Não é grande coisa, mas é o marido dela. É dela. Não é a minha mulher, não é nenhuma Gisele Bündchen, etc e tal, mas é a minha mulher. Poxa, a mãe dos meus filhos, a minha companheira. É assim que a gente tem que pensar na sociedade. Se nós não pensarmos nisso, nós não vamos a lugar nenhum. Termino com uma
referência a isso. Os franceses têm um ditado que se aplica, é bastante conhecido, diz assim: não há cavalo tão bem ferrado que nunca tenha escorregado. E há uma outra frase que eu gosto muito: não há coisa pior numa sociedade que o excesso de virtude. O excesso de virtude é o pai de todos os radicalismos. A pior coisa que pode existir é o fundamentalista, que é o dono da verdade, que acha que tudo tem que ser correto. Eu não estou falando aqui para super-homens, mas estou falando para homens e mulheres responsáveis que sabem dos seus deveres, sabem dos seus direitos, sabem das suas limitações e que sabem se colocar no lugar do outro e compreendem isso. Esse é o papel do judiciário. Para isso nós somos treinados. E de vez em quando nós temos os nossos problemas. Mas nós acreditamos no que nós fazemos. Nós acreditamos na justiça do trabalho. É hoje considerada a justiça mais séria e mais eficaz de todos os ramos do judiciário, e eu tenho muito orgulho de pertencer a ela. E certamente, para cada juiz que não tiver essa percepção, haverá centenas de juízes bem intencionados e que terão isenção e equilíbrio ao julgar as reclamatórias trabalhistas ou as ações gerais que os senhores, infelizmente ou felizmente, terão de passar pelo judiciário. Muito obrigado.